Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre headhunters, mercado, contratação e emprego. Como é que está esta situação neste momento aqui no Brasil? E para falar com a gente sobre esse tema, está conosco aqui o Felipe Brunieri e o Guilherme Malfi, que são fundadores da Assets Expert Recruitment. Antes de começar a conversar com esses dois, eu queria dizer a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar anefac.org, o nosso site, e conhecer a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias e vou conduzir esta conversa com os nossos convidados. Felipe, Guilherme, bem-vindos ao podcast Anefac. Muito obrigado, Emerson, pelo convite. É um prazer participar de uma entidade tão séria que a gente reconhece muito no mundo de finanças. Eu faço as palavras do Felipe, estamos à disposição de vocês, vai ser um prazer. Legal. Bom, primeiro, antes de tudo aqui, eu queria que vocês falassem, porque vocês são focados no mercado finanças, né? E eu queria que vocês falassem um pouco o que abrange finanças. Muitas vezes a pessoa pode achar assim, mas eu sou da área tributária e na minha empresa a área tributária está dentro do jurídico. Se eu quiser me movimentar, por exemplo, eu vou contar com assets. Como é que vocês compreendem este mundo finanças? O que é finanças? Quais são as posições? Como é que vocês trabalham exatamente? Excelente. Finanças, quando a gente fala de finanças, é finanças dentro da economia real, né? Então, do mercado corporativo, né? Então, tanto a parte de indústria, quanto varejos, quanto serviços financeiros, enfim, são todos os setores da economia real. E aí, dentro dos subsistemas de finanças, é muito aquilo que o CFO abrange. Então, desde uma área um pouco mais transacional, como a tesouraria, contas a pagar, contas a receber, crédito, cobrança, contabilidade, quanto a própria áreas mais estratégicas ou de suporte ao negócio, como planejamento financeiro, planejamento estratégico, novos negócios, M&A, e projetos, ou seja, são todos os subsistemas abaixo do CFO, com exceção de TI, RH, jurídico, já que em algumas empresas o CFO também tem essas áreas abaixo dele. Legal. E aí vocês fizeram, aqui até recebi um documento chamado Fast Facts, né? Relativo ao primeiro trimestre de 2020 e traz aqui bastante informação interessante este relatório. Como é que foi a ideia de produzir isso? O que vocês trouxeram aí de dados que, vale a pena a gente tocar aqui nesta conversa? Ótimo. A gente teve essa ideia porque é algo totalmente inovador no mercado brasileiro, mas é algo que acontece muito em mercados mais maduros, na Europa, principalmente, que é uma leitura mais crítica do que aconteceu no mercado de recrutamento e seleção para a área de finanças neste período. Então, esse relatório deve ter uma periodicidade trimestral e deve acompanhar um pouco e deve falar um pouco mais do que o mercado apresentou em termos de recrutamento e seleção no período, né? Então, a gente ainda, obviamente, vai continuar evoluindo, né, o relatório, mas a gente dividiu os KPIs, né, os indicadores, em alguns temas. O primeiro é a parte de processos seletivos em si, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre o perfil dos candidatos que foram contratados. Em seguida, a gente abrange um pouco da parte do perfil das empresas que contrataram, né? E, por fim, a gente fala um pouco da remuneração e um pouco das tendências. Lembrando que é sempre do último trimestre. Então, tudo aquilo que está acontecendo neste trimestre ou no trimestre ou até o final deste trimestre não está contemplado no relatório. Acho que uma coisa importante de ressaltar também é que desde quando a gente criou a Assets, né, desde o início, nós nunca quisemos ter uma consultoria que só fechasse vagas, né, que só fizesse vagas. Então, nós montamos uma consultoria boutique realmente para trazer para os nossos candidatos, para os executivos de finanças, para os nossos clientes, uma visibilidade de como o mercado funciona e como ele está se comportando por períodos, né? Claro que nós temos várias outras ações que nós podemos comentar aqui,
não tem certo nem errado, até fomos ensinados pelas outras consultorias de volume que passamos só para fechar vaga mesmo, mas aqui a gente montou esse relatório, que é um dos nossos conteúdos, para realmente trazer o serviço consultivo para a comunidade de finanças, tá? Então é muito importante relatar isso. Legal. E entrando um pouco especificamente nessa questão, né, de ferramentas, dados, etc., um dos elementos que vocês trouxeram aqui neste relatório é a questão das tecnologias mais demandadas para estes profissionais, né? E eu vi ali, por exemplo, um RP dos mais famosos, 31%, um segundo ali que é mais focado em relatório, né, 15%, e 14% não exigiam conhecimento específico, e depois tem várias outras tecnologias com percentuais menores. Ou seja, a gente fala muito de tecnologia, de inteligência artificial, blockchain, etc. Mas me parece que isso ainda não chegou de verdade dentro das organizações, porque, pelo menos é o que mostra esse relatório, ainda não é uma exigência assim tão fortemente para esses candidatos. É isso ou eu estou equivocado? Eu acho que tem dois fatores, Emerson, que precisam ser levados em conta, né? Primeiro é o nível da posição que a gente conduz, né? A Assets conduz posições de liderança, né? Então gerência sênior, diretoria, C-level. Para esse nível de executivos, não há obrigatoriedade da utilização dessas ferramentas. O que é exigido no perfil é muito mais a experiência em parametrização, em implantação, em reestruturação de sistemas. E aí, estes sistemas que a gente colocou no nosso relatório são os que mais são demandados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o que você falou. Sim, o CFO e o executivo de finanças cada vez mais está voltado e é demandado por tornar a área financeira uma área um pouco mais analítica e robotizada na parte mais transacional do que muito operacional. Então, sim, o CFO cada vez mais, assim como os controllers, os gerentes, os diretores da área, precisam estar ligados nas ferramentas de tecnologia, em RPAs, em alguma linguagem de programação, para conseguir otimizar aqueles indicadores e trabalhar muito mais na análise, né, dos indicadores do que na própria operacionalização da área, né? Mas existe um abismo muito grande entre diferentes tipos de companhia, né? Então, fica muito clara a diferença entre empresas, por exemplo, multinacionais, estrangeiras, do segmento de tecnologia ou do segmento de internet ou de mobile, em comparação a empresas brasileiras, familiares, de dono. Enquanto uma está muito... A tecnologia já está muito atual, já é muito utilizada na área financeira, a outra ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem diversas empresas que não tem nenhum processo orçamentário, quem dirá um ClickView, né? Ou alguma ferramenta de dashboard. Então, depende muito do tipo da empresa. É por isso que existe essa disparidade em relação à necessidade dos sistemas, das ferramentas de tecnologia, porque varia muito de acordo com o tipo da empresa. Legal. E vocês trouxeram também aqui um dado interessante, que 40% dos motivos de contratação eram de novas posições, né? Lembrando que o relatório fala do primeiro trimestre de 2020, quando ali a gente ainda não estava, né, no meio, né, da pandemia. A OMS só decretou pandemia, acho que no dia 11 de março, alguma coisa assim. Esse retrato do primeiro trimestre, como é que vocês estão enxergando ele agora, caminhando para o segundo semestre? Ele está estável? Tem uma deterioração? Como é que vocês estão sentindo o mercado? Gui? A gente sentiu realmente que no primeiro trimestre a economia estava respondendo muito, a gente já estava começando a entrar numa recuperação e as empresas estavam, principalmente a área de finanças, já estava abrindo novas posições. Então, era desde 2015 que a gente não via um percentual tão grande de aberturas de novas cadeiras dentro da área de finanças. Essa abertura de novas posições, ela veio se recuperando desde 2018, tá? Então, a gente viveu 2015, 16 e 17 quase com 95% de movimentações sobre substituições de pessoas, não de cadeiras novas. Em 2018, esse percentual aumentou um pouco. Em 2019, a gente já sentiu ali entre 20% e 25% de cadeiras novas. E a gente já estava entrando no ano de 2020
e nós acreditávamos antes dessa pandemia que esses 40% de novas posições, eles iriam permanecer, eles iriam continuar, né? O que a gente tem sentido agora é que esse patamar ele volta a ser zerado e as companhias realmente contratam por necessidade e por substituição de cargo. Então, a gente volta aqui para ter um patamar lá de 2015 e começa a realmente ter praticamente 100% da segunda quinzena de março até o dia de hoje, as novas posições que entraram para assets são praticamente 100% substituição de cargo. Tá. E o outro dado que me chamou a atenção também desse levantamento é que 60% são pessoas que advêm do mundo da administração de empresas, né, a sua formação, administração, 10% ciências contábeis, 10% economia, mais 20% de engenheiros. Por que os engenheiros estão caminhando para a área financeira? O que explica essa... Né, tem mais engenheiro do que contadores aqui nesse período sendo contratados, é isso mesmo? Na verdade, em relação à graduação, esse tema é sobre graduação especificamente, né? E aí, o que acontece é o seguinte, em posições muito seniors, a graduação foi há 20, 25 anos, 30 anos atrás, né? Então, dificilmente a gente vai conduzir um projeto de busca de um CFO, por exemplo, ou de um diretor sênior, em que a graduação, ou o curso que ele cursou na graduação, o curso que ele fez na graduação, seja muito relevante, né? Ou seja um impeditivo, ou seja até um ponto de atenção. Eu conheço diversos CFOs formados em Direito, por exemplo, né? Então, varia bastante, não impacta tanto o curso de graduação na contratação do executivo sênior. O que acontece é que, sim, existe uma reserva de mercado para o contador, né? Então, em posições até gerência sênior, em alguns casos diretor, sim, precisa do diretor que tenha o CRC ativo para assinar o balanço. Então, existe uma demanda aí nesse sentido, né, de contratação de contadores, sim, por causa do CRC. E o engenheiro, respondendo a sua pergunta, ele é como se fosse... ele é muito utilizado em diversas áreas, né? Então, a gente percebe também que muitos engenheiros se formaram, começaram a trabalhar na área técnica de engenharia e viram que aquilo não era o que satisfazia cada um deles. E aí acabaram migrando para a área financeira, seja no mercado financeiro ou seja em empresa da economia real. E esse perfil, sim, ele é muito admirado nesse meio, pela formação que ele tem, pela capacidade analítica diferenciada, pelo fácil raciocínio lógico, né, de ligar os pontos, e pela forma que ele entende finanças como uma coisa talvez um pouco mais... e pela forma que ele entende a área de finanças, né? Então, curiosamente, a gente tem diversos CFOs que são engenheiros, porque eles fizeram essa migração e o perfil deles é muito adaptável à área financeira como um todo, mas lembrando que a graduação para níveis mais seniors não é um ponto de restrição quando a gente fala de contratação. Sim. Acho que tem um outro ponto que reflete também, é que com essa abertura de novas posições, isso reflete o quê? A gente estava vendo as empresas com novos investimentos, então abertura de novas plantas ou de novos escritórios ou fazendo expansão, ou também querendo abrir capital. Isso reflete até na nossa contratação de 2019, já estava refletindo para 2020, que a nossa nossa disciplina principal de contratação era em FP&A. E aí, FP&A também é onde se concentra mais pessoas que têm formações aleatórias e não tão técnicas, né? Então, pode ser que a gente veja ao longo do período aqui que a gente tenha contratações mais técnicas e que esse percentual possa reduzir. Não estou colocando na pedra, né? Mas isso pode ser um indicador também. Sim. E eu acho, assim, a leitura que eu vejo disso também é porque talvez aí falte ao contador esta visão mais ampla também para uma posição de CFO, né? Uma posição que é mais... que a arena política, né? Ela ganha muita importância, que o fato do aspecto de liderança, né? E a capacidade de liderança também de outras áreas, além das áreas técnicas, ela também ganha muita relevância na posição do CFO, né? Fica aí, acho que, um ponto importante para os contadores,
né, que têm a pretensão de se tornarem CFOs um dia, que eles também busquem, né, aí outras skills, outras habilidades que vão ser muito importantes para as suas próprias carreiras, né? Eu acho que esse dado é um dado que acho que acende uma luz, né, para a gente pensar, opa, se eu quero me posicionar na minha carreira lá na frente como CFO, talvez eu tenha que buscar um caminho aí que está além do que eu estou fazendo hoje, né? Acho que tem que ter esse olhar também, que eu acho que é importante. Mas Emerson, agradeço aí o esclarecimento. Oi? Até em relação a isso, é muito bacana você tocar nesse assunto, porque se a gente for para os Estados Unidos, por exemplo, é praticamente inconcebível que um CFO não tenha o CPA, né, que é o CRC de lá. Né? É como se fosse uma situação clássica e uma situação que não tem muito questionamento, o CFO tem que ser contador. Né? Então, as duas áreas estão muito interligadas. Aqui no Brasil, a realidade é um pouco diferente. Né? Nos últimos anos, houve uma separação, até pelas obrigações societárias, legais e do fisco aqui brasileiro, de que o contador ele é um profissional mais técnico, né, que está focado 100% na assinatura do balanço, né, e na elaboração das demonstrações financeiras e no fechamento societário e fiscal. Né. E aí, a área financeira brasileira acabou separando um pouco o financeiro que tem um pouco mais de suporte ao negócio, então que senta junto com vendas, com marketing, com operações, para realmente agregar algo no sentido de melhorar a eficiência, né, a rentabilidade, as margens, a operação. Então, o contador ficou com um viés mais técnico e o FP&A, ou a controladoria um pouco mais de business, ficou mais suportando o negócio. O que, então, a gente recomenda, nesse caso que você comentou, é que o contador, sim, tenha uma boa parte técnica, porque isso vai fazer diferença para ele quando ele se tornar CFO. Né? Se o CFO não veio da contabilidade, ele vai ter um gap nesse sentido. Né? Então, quem é contador tem um passo a mais já nessa formação, mas que em determinado momento da carreira, ou ele acumule uma outra área mais de business, especialmente o FP&A, né? Ou ele migre mesmo internamente dentro da empresa e vá para uma outra área mais soft, né? Finance, para ele poder desenvolver esses skills que você falou, de influência, criação de alianças, visão de negócio, que é o que vai fazer se tornar um CFO. Então, acho que essa ponderação entre a hora certa de fazer essa migração, mas sem deixar de lado a base técnica que ele conquistou, é muito importante. Sim, sem dúvida nenhuma. Minha visão, né, pessoalmente, eu até acho que o contador, com uma base muito sólida, né, no mundo contábil, se ele adquire essa outra skill, ele tem uma capacidade enorme de contribuição para qualquer tipo de negócio. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E aí já fica para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, né, que é contador e está querendo ser CFO, olha aí a dica dada. Hashtag fica a dica. Mas posso só bater numa dica a mais, Emerson? Desculpa te cortar. Eu acho que cada vez mais o contador ele tem tido uma proximidade ao negócio, como o Felipe falou, né? Uma visão mais ampla. E o que a gente ainda percebe muito, e isso influencia na formação até ele conseguir se tornar CFO, é a questão do idioma. Não sei se a gente vai falar isso um pouquinho na frente, né? Mas o contador ele precisa urgentemente falar inglês. E a gente ainda vê que grande parte, a maioria dos contadores não fala o idioma. Isso também atrapalha e faz com que essa chegada à cadeira de CFO também seja mais árdua. Né? Então, claro que você tem que ter lado técnico, você é um contador, claro que você tem que investir na tua carreira no que diz respeito à parte acadêmica, mas não esqueça o idioma, porque isso também é o que faz a diferença para se tornar um CFO. Sem dúvida. E um outro elemento que eu achei aqui interessante é que vocês também, na questão do gênero, né, vocês fazem essa abertura, esse recorte aqui, 70% masculino, 30% feminino. Isso é muito condizente com o que a gente vê das pesquisas, né, de liderança. Ainda o baixo percentual de mulheres em posições de liderança. Né? Ou seja, nesse aspecto, ainda é bastante masculino o mundo das lideranças em finanças, né? Pegando um gancho do que o Felipe falou na outra resposta, que nós temos um ambiente com diferentes segmentos, diferentes tipos de empresas,
com diferentes maturidades de processos, não só de finanças, mas também de recursos humanos e de conscientização de uma série de coisas, né? Então, quando a gente vem para esse número, a gente sabe que a área de finanças é uma área ainda muito masculina, né? Isso vem mudando ao longo do caminho. A gente percebe também isso através das nossas conclusões, que o público feminino em finanças chega mais rápida a uma cadeira de liderança do que o público masculino, mas aonde que trava? Trava exatamente quando a mulher chega numa cadeira de supervisão, coordenação, que ela vai ter ali aproximadamente entre 22 e 32 anos, 35 anos, que também começa a entrar na parte de ter filhos, né? na parte pessoal. Então, a gente percebe o quê? Que muitas vezes as mulheres também acabam deixando suas carreiras, indo também olhar o lado mais pessoal, ou ainda nós temos empresas que não têm políticas adequadas para conseguir fazer com que essas mulheres continuem evoluindo em suas carreiras. De novo, como o Felipe falou, nós temos diferentes empresas com diferentes segmentos, diferentes maturidades, e a gente percebe que as grandes companhias estão trazendo soluções muito interessantes, mas infelizmente ainda não é a realidade do cenário completo do país. E outra coisa que é legal adicionar também é que essa diferença, assim como o Guilherme falou, entre percentual mesmo, em posições até coordenação, né, gerência júnior, é mais igual, né? Então a gente tem mais mulheres ocupando proporcionalmente posições igual ao homem. Não chega a ser 50-50, mas um 55-45, um 53-47, algo assim. E aí, conforme a posição vai se tornando mais senior, a disparidade aumenta. E um último ponto que é importante ressaltar é que a gente percebe também que na hora da negociação de uma proposta junto aos clientes, a mulher ela pensa mais no cenário como um todo, né? Então, qual que é a empresa, qual que é o desafio, qual que é a perspectiva de crescimento, se é perto da casa dela ou não se tem uma flexibilidade de horário ou não, né? Se a companhia é uma companhia séria, íntegra, qual que é o escopo da função dela. Ou seja, ela pensa em tudo e também na remuneração, né? A gente percebe que, por incrível que pareça, em finanças, o homem ele valoriza um pouco mais a questão da remuneração. Ele também avalia os outros pontos, mas a remuneração tem um ponto um ponto mais relevante na tomada de decisão dele. Isso o leva a negociar mais uma proposta. Então, a gente sente que os homens eles acabam tomando um pouco mais à frente nesse sentido de negociação de proposta do que a mulher, que também é um fato curioso dentro de finanças. Sim, que acho que aí tem a ver com aspectos mais culturais e outros elementos, né? Exatamente. Que é importante também. Bom, caminhando para o final aqui dessa conversa, vocês também trazem aqui as áreas, né? Serviços financeiros, mobile e agronegócio, como sendo as áreas que mais movimentaram aí, né? O que está exatamente dentro de serviços financeiros, o que é o mobile e o agronegócio, a gente sabe, né? Que é o agronegócio. Como é que vocês separam essas empresas? Quais são os segmentos, né? O tipo de produto, enfim. Como é que está isso representado? Eu vou falar, depois o Guilherme complementa. Serviços financeiros é tudo que engloba meios de pagamento, adquirência, subadquirência, maquininhas, tudo que não tudo que é um serviço de crédito, algo nesse sentido, né? Que não seja o banco de fato ou corretoras ou seguradoras, né? Então, os serviços financeiros. O outro subsistema que é mobile é qualquer tipo de aplicativo ou empresas de internet, né? Que continuou sendo uma tendência aí no meio da Covid. E o terceiro agronegócio, como um todo, né? Desde a parte de grãos, quanto açúcar, enfim, que é um dos setores mais que continuam sendo muito demandados pela economia, né? Que é realmente um carro-chefe brasileiro. O que a gente percebe muito em finanças, e até o nosso estudo comprova isso, é que a tendência é que em épocas de crise ou saindo de crise, como a gente estava, né, as empresas tendem a buscar profissionais olhando muito mais a função que ele exerceu, em qual empresa que ele exerceu e em qual setor que ele exerceu. Porque o plug and play fica muito mais fácil de ser feito, né? A adaptação dele na nova companhia é muito mais fácil.
Então, quando eles buscam profissionais através de headhunters, eles querem realmente alguém que tenha a experiência muito próxima que eles querem e também uma experiência em setores parecidos com o deles. E é por isso que a gente enxerga muitas vezes as pessoas permanecendo em setores similares, né? Eu não estou falando que precisa ser o mesmo setor, mas facilita. Então, é muito mais difícil você ver um executivo que se formou no setor de serviços, por exemplo, como um todo, migrar para a indústria, né, depois de um determinado momento. Ou alguém do segmento de energia ou mineração ir para o setor de varejo. Então, essas migrações entre setores muito distantes é mais raro de acontecer em finanças. Não é que é impossível, mas é mais difícil. Eu posso falar que eu sou um caso desses aí, porque eu saí de indústria para varejo, depois para concessão pública, e são mundos, né, completamente diferentes. E você sabe que sair de indústria e ir para o varejo ou ir para serviços, se o ciclo de produto da indústria é mais curto, aí é mais fácil fazer essa transição, né? O contrário não é tão fácil, porque tem a questão de planta, de processo produtivo, de custos de produção, que é muito pesado dentro da controladoria, e se o profissional não teve essa formação durante a carreira, ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade na migração em cargos mais seniors. Sim. Gui, quer complementar alguma coisa? Acho que só complementando, o que a gente vem sentindo ao longo dessa pandemia, pelo menos com a Assets, né, as posições que temos neste momento, com os segmentos, temos por enquanto o segmento de alimentos e bebidas, que vem demandando também, a indústria farmacêutica também continua contratando, e segmentos correlatos ao agronegócio, agricultura, né? Então, por exemplo, mineração que tenha que presta serviço, que tenha o seu produto ligado à agricultura. Então, são esses segmentos, neste momento, que nós estamos sentindo o mercado mais aquecido, tá? Acho que é só para complementar o momento atual. Legal. Bom, para a gente encerrar aqui, a gente sempre pede uma reflexão ou uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Claro que nós sabemos de todo o problema da economia, a questão de saúde, né? Os aspectos políticos que muitas vezes atrapalham buscar soluções, mas a gente entende que pensar negativo e pensar positivo ocupam o mesmo espaço no cérebro e dá o mesmo trabalho. Então é importante a gente pensar positivo, né? O que vocês deixariam de mensagens para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Pode ir, Gui. Acho que eu vou deixar uma mensagem que eu acredito muito, né? Crises, elas chegam e elas vão embora. A gente nunca teve num país fácil de lidar, a gente nunca teve uma facilidade política, econômica. Se a gente pegar pelo histórico, nós sempre tivemos grandes dificuldades e nós sempre conseguimos superá-las, com questões políticas, de corrupção, com tudo que a gente sempre viu. Então, a pandemia, ela é uma crise muito ruim, mas ela também vai passar. E o Brasil, ele é um país tão fantástico, uma terra tão fantástica, com pessoas tão fantásticas, que eu não tenho a menor dúvida que a gente vai sair o mais rápido possível. Então, se eu pudesse passar uma mensagem agora, cuidem de suas famílias, cuidem de sua saúde, que o mercado ele vai voltar, a economia vai voltar e a gente vai, com certeza, ainda ter um futuro brilhante nesse país. Só isso que eu queria passar. O meu ponto de vista, concordo muito também. Ele com o que você falou também, Emerson, eu acho que o Brasil, especificamente, ele é um país que ele tá em crise ou não, dependendo do número de otimismo que tem no país. Então, se as pessoas estão mais otimistas do que pessimistas, o Brasil cresce. Se as pessoas estão mais pessimistas do que otimistas, o país não cresce, né? Ou entra em crise. Então, eu concordo com você que o otimismo é fundamental, o pensamento positivo é fundamental para a gente sair disso. Também acredito que a Covid, o coronavírus, ele tenha sido um acelerador em muitos casos, né? Então, a gente percebe vários clientes nossos que estavam em dúvida se fariam alguma coisa ou implementariam alguma política interna, ou mudariam o perfil de alguma área, ou mudariam até o estilo do negócio. Eles estão acelerando essa tomada de decisão em virtude do Covid, né? Então, eu acho que pode, olhando pelo copo meio cheio, a crise pode acelerar muitas coisas que estavam paradas ou estavam sendo deixadas de lado ou até estavam sendo postergadas. Então, vamos tentar também enxergar a crise como uma oportunidade, né? E não só um muro de lamentações. Espaço para gente boa sempre vai ter.
Então, continuem sempre se desenvolvendo, né? A parte técnica, a parte comportamental, os idiomas, a formação, isso cada vez mais vai ser muito importante, porque o mercado vai ficar mais concorrido. E, por último, eu acho que a gente tem que sempre se reinventar, né? Então, muitos falam do novo normal, eu não sei se eu acredito muito nisso, mas eu acho que sim, aquele tipo de profissional que existia antes dessa crise toda vai mudar, né? Então, a gente tem que se adaptar a isso, porque, como disse Darwin, o que sobrevive é o que se adapta e não é o mais forte, né? Então, acho que tem um pouco disso também. Legal, é isso aí. Adaptação é a palavra, né? Esta foi a nossa conversa com Guilherme Malfi e Felipe Brunieri, sócios e fundadores da Assets Expert Recruitment, consultoria especializada no recrutamento de profissionais em finanças. Bom, claro que você gostou desse papo, saiba que tem muito mais conversas aqui no podcast Momento ANEFAC, por isso que você precisa acessar a ANEFAC nas redes sociais, estamos presentes em todas elas, Facebook, YouTube, Instagram, todos os lugares que você procurar aí, rede social, está lá a ANEFAC. E também nós temos o site anefac.org, onde você clica, conhece a nossa grade de eventos e, inclusive, pode participar do nosso congresso anual, que acontece agora nos dias 22, 26 e 29 de maio, 100% online, 100% gratuito. Eu sou Emerson Dias e volto contigo no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC.